Eu sou o Fábio Hatsune e seja bem-vindo ao meu canal. E antes de tudo, me segue aí no Twitter e no Instagram, que vai aparecer aqui embaixo. Não se esquece também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações. Também não esquece de deixar o joinha. O tema desse vídeo é as melhores programações da TV Cultura. E antes de eu falar dessa programação, eu vou contar um pouco da história da TV Cultura. E se você é da década de 90 pra cá, você vai lembrar de alguma coisa que eu tô falando aqui. TV Cultura, também conhecida como Rede Cultura, é uma rede de televisão pública brasileira que tem sua sede em São Paulo. Ela foi inaugurada no dia 20 de setembro de 1960 pelos Diários Associados e foi relançada no dia 15 de junho de 1969 pela Fundação Padre Anchieta, gerando programas educativos que são transmitidos para todo o Brasil via satélite. A Fundação Padre Anchieta é o que mantém a TV Cultura até hoje e é uma fundação sem fins lucrativos que recebe recurso público para se manter, através do governo do estado de São Paulo, doações e propaganda. A TV Cultura conseguiu se livrar de dois desvios habituais no segmento de excesso de didatismo e a utilização mercadológica da cabeça de crianças e jovens em formação. No meio disso, no dia 28 de fevereiro de 1986, houve um incêndio na TV Cultura e isso fez destruir todos os seus equipamentos. Ficando fora do ar por 3 horas e ainda assim conseguiram gravar a imagem desse incidente. Vila Sésamo. Vila Sésamo foi uma coprodução brasileira do popular programa Sesame Street, que era um programa de TV infantil norte-americano. E a versão brasileira do programa foi estreada no dia 12 de outubro de 1972. A ideia de criar essa adaptação brasileira do Sesame Street foi de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, diretor da Central Globo de Produções, e Cláudio Petraglia, que é diretor da TV Cultura. Na época, a TV Cultura e a Rede Globo estavam muito interessadas em fazer essa adaptação do Sesame Street para o Brasil. E como a Rede Globo não tinha estúdio nem espaço para fazer esse programa, ela fechou uma parceria com a TV Cultura, porque nessa época a Globo não tinha o tamanho que ela tem hoje. E dessa parceria das emissoras foi criado o programa. E com isso o programa foi exibido nas duas emissoras até o ano de 1974, quando a Globo assumiu totalmente a produção do programa, porque eles conseguiram os direitos da Children's Television Workshop. Era exibido às 10h45 e às 16 horas, durante 30 minutos ou 1 hora aproximadamente. O programa trazia noções educativas para crianças, mas de um modo que não fosse chato, que misturava música, diversão e educação. O cenário era uma vila onde pessoas e bonecos conviviam como crianças, e ao longo dessas 3 fases do programa eram exibidos temas diferentes, como letras, números, cores, higiene e etc. Tudo isso acompanhado de desenho animado e músicas compostas pelos irmãos Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle. No ano de 1973 que o Vila Sésamo foi totalmente nacionalizado, se tornando algo brasileiro. Porque foi nesse ano que surgiram os famosos bonecos, como o Garibaldo, Gugu e Funga Funga. E nessa época decidiram fazer o Garibaldo de cor azul e não amarelo, do jeito que a maioria das pessoas conhece, por conta da câmera que não era tão atualizada assim, não era colorida. E talvez seria meio assustador fazer alguma aparição branca aparecer assim na tela. As únicas cenas que não eram produzidas aqui no Brasil eram as dos bonecos criados por Jim Henson, que no caso é o Muppet Show. E por favor, atenção para o que eu vou falar, porque o nosso convidado... Com o tempo surgiram novas temáticas, novos personagens e foi um grande sucesso infantil na TV brasileira. Vila Sésamo deixou de ser exibida no ano de 1977 por causa dos altos custos da produção e ninguém conseguia manter aquele programa porque era um negócio muito caro. E também as emissoras já tinham cortado o contrato com a emissora norte-americana. 30 anos depois veio uma temporada muito mais atualizada, muito mais colorida, com o Garibaldo amarelo, que todo mundo conhece. E eu sou o Garibaldo. Bem-vindos a Vila Sésamo. Além de Garibaldo, veio uma personagem nova, que é a Belle. Enfim, pra quem nasceu no século XXI, lembra disso. Oi, eu sou a Adivinha Bel.
E essa programação aqui eu tenho certeza que quem nasceu nos anos 90 lembra totalmente disso. Rá-Tim-Bum. O programa da TV Cultura Rá-Tim-Bum marcou uma geração de crianças e teve sua estreia no dia 5 de fevereiro de 1990. Inicialmente, o Rá-Tim-Bum começou com 187 capítulos e era transmitido em 3 horários diferentes da TV Cultura: às 9 da manhã, às 15 da tarde e às 19 da noite. Tinha uma proposta mercadológica semelhante à do Vila Sésamo por conta dessa parte educativa. Com um acabamento mais sofisticado, a produção do Rá-Tim-Bum gastou mais ou menos $1 milhão à época. E esse dinheiro foi doado pela Fiesp, que é a Federação das Indústrias dos Estados de São Paulo. O SESI também foi um parceiro para a emissora no Rá-Tim-Bum. Entre os clássicos do programa estava o clássico Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Onde tinha uma mulher que contava história através de objetos. Eu lembro que ela pegava caixa de fósforo, pegava fita, pegava... Enfim, ela pegava um bocado de coisa e fazia história com isso. Era uma vez uma linda princesa que estava brincando no jardim real com a sua bola real. Também tinha o Jornal da Criança. Eu sou o Ari Nelson. Os encontros entre Euclides e a cobra Silvia. Era uma vez uma menina que Gostava de se arrastar pelo chão. Credo! Ela não gostava disso, não? Que quem fazia o Euclides era o Carlos Moreno, que ele é famoso por ter feito aquelas propagandas da Bombril. E falando nisso, eu gosto muito de falar sobre propagandas antigas. Se vocês quiserem um vídeo sobre propagandas antigas, comenta aí embaixo, por favor. Tinha muitos outros nomes conhecidos pelo público, como Marcelo Tais, que eu lembro que ele fazia o professor Tiburcio, que eu tinha mais medo do que empolgação para assistir. Olá, classe! Nossa casa está cheia de aparelhos que produzem sons. Tinha o Arthur Kroll e o Luiz Henrique. E hoje o Luiz Henrique é conhecido mais como Mama Brusqueta. Eu nem sabia dessa, eu tô chocado com essa agora. Eles interpretavam os agentes 0 e 00. Localizar e paralisar alguma coisa na cor vermelha. Vermelha que nem tomate. Vamos lá. Tinha também o Pinguim Pianista, o Enigma da Esfinge, que eu também morria de medo. Preparados? Olha que as perguntas estão ficando cada vez mais difíceis. E a atriz Lara Janra fazendo a Nina. Hoje eu descobri uma coisa super importante. No dia 9 de setembro de 1991, lançou um programa chamado Gloob Gloob. Que durou até setembro de 1999. E esse programa era focado em 2 peixes chamados Gloob, que falava sobre temas ecológicos, mostrava desenho. O programa fez mais sucesso por apresentar ao Brasil animações estrangeiras, um tanto alternativas, vindo da Alemanha, da Bélgica, da Inglaterra, França, que eram produzidas de vários tipos, em 2D, em stop motion. Você já escutou essa música? Castelo Rá-Tim-Bum foi exibida na TV Cultura entre 9 de maio de 1994 e 24 de dezembro de 1997, totalizando 90 episódios. Castelo Rá-Tim-Bum é considerado um dos melhores produtos audiovisuais da televisão brasileira. O programa já marcou a audiência média de 12 pontos, maior do que qualquer programação infantil da TV Cultura. Teve tempo que atingiu até 14 pontos de audiência com os reprises de episódios. Castelo Rá-Tim-Bum teve o maior orçamento da história de programação da TV Cultura, com os primeiros 70 episódios custando 1,2 milhões de dólares ou 16 bilhões de cruzeiros, que era a moeda da época. Inicialmente a série se chamaria Castelo do Dr. Victor ou Castelo Encantado, mas acabaram colocando o Castelo Rá-Tim-Bum por conta do sucesso do programa da TV Rá-Tim-Bum. E na série conta a história de Nino, um menino de 300 anos que vive com seu tio Dr. Victor, que é um feiticeiro e cientista, e sua tia-avó Morgana, que é uma bruxa de 6.000 anos de idade.
Oh, bom dia, minha querida amiga. Os três moravam em um castelo que ficava localizado na cidade de São Paulo. E apesar de Nino ter vários amigos, animais sobrenaturais dentro daquele castelo, ele se sentia muito sozinho. Daí, ele atraiu 3 crianças para aquele castelo, que era o Zequinha, o Pedro e a Biba. E tinha muito mais personagens que marcaram, eu acho que a infância de muita gente, como o Mal, a Celeste, o Etevaldo, Penélope, a Caipora. Também tinha o vilão Doutor Abobrinha. Ela assinou! Tinha também aquele ratinho que tomava banho e escovava os dentes cantando, era muito legal. Tchau, preguiça! Tchau, sujeira! Adeus, cheirinho de suor! Esse ratinho era dublado por Hélio Ziskin, que esse Hélio Ziskin também, se você reparar a voz dele, ele é responsável por aquelas músicas da Johnson. Cabeça! Tá na hora de lavar. E tinha o Marcelo Taz mais uma vez como Porque Sim Não É Resposta. Porque sim, não é resposta. E também tinha muitos quadros musicais lá, os dedinhos. Todo de 4, 8, agora é muito, antes era pouco. Que som é esse? Passarinho? Passarinho. Que som é esse? O Lavar as Mãos. Lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma mão. E o Como Se Faz. Viu? Como se faz? No dia 1º de abril de 1996, estreou Cocoricó. Tá na hora do Cocoricó. Tá na hora da turma do Júlio. Esse programa nasceu a partir do especial de Natal do Banho de Aventura, que aparecia Júlio como protagonista. No entanto, alguns anos depois foram criados alguns personagens e o Júlio teve a série própria dele, Cocoricó. O fim das gravações de Cocoricó aconteceram no momento em que a emissora começou a produzir a série Ilha Rá-Tim-Bum, no ano de 2001. A avaliação da TV Cultura na época foi de que não dava para manter as duas programações. E vamos relembrar algumas cenas marcantes dessa série, como a música da chuva. Chove, mas como chove? Chuva, chuvisco, chuvarada. Por que é que chove tanto assim? E a música do cocô. Cocô. É a minha música. Dentro da barriga ele faz o quê? Cocô. Faz o cocô. Cocô. Ele faz o cocô. Só Cocoricó pra fazer um episódio falando de cocô. Mas enfim, a minha época tinha isso. E tinha muitos personagens legais, como Alípio, Lilica, Lola, Caco, Mimosa e etc. Se eu for falar o nome de todos aqui, eu vou ficar falando até amanhã. E agora, a série que eu tinha mais medo na minha vida, Catalendas. Catalendas começou a ser exibido no dia 11 de novembro de 1999. Nessa série mostrava Dona Preguiça contando várias histórias a preguinho. E eu lembro de várias histórias macabras e a que mais me deu medo foi a do lobisomem. Lobisomem. Deixa eu terminar de falar pra tu comentar. E a que mais me deu medo foi a do lobisomem. Lobisomem. É sério, Herbert, eu tenho que terminar de falar. Eu lembro muito bem de todo o intervalo da programação da TV Cultura de algum clipe do Palavra Cantada. Então o meu bisavô, um gaúcho destemido, foi correndo, galopando, imaginando o inimigo. Palavra Cantada é uma dupla musical infantil formada em 1994 por Paulo Tati e Sandra Pérez. Todas as músicas foram marcantes. Eu lembro da música do rato. Lua minguante, lua crescente, declaro ser o seu mais lindo amante. A sopa. Que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? E o Fome Come, que pra mim foram eles que inventaram o Cup Song. E se você observar bem, todas as músicas do Palavra Cantada contavam alguma história.
Além de todos esses programas, tinham muitos desenhos animados e séries, que eu não vou entrar em detalhes delas aqui, mas eu vou dizer quais foram. Como o Pequeno Urso, Os Camundongos Aventureiros, Emily e Alexander. Emily e Alexander formamos uma dupla legal. Os Sete Monstrinhos, Caillou, As Aventuras de Tintin, Doug, Zeca e Joca, Rupert, Teletubbies. Falando em Teletubbies, se você quiser um vídeo falando sobre a teoria de Teletubbies, comenta aqui embaixo, por favor. Três Bruxinhas e O Mundo de Pikmin. Eu sei que faltaram algumas programações, desenhos e etc aqui. E os que faltaram, comenta aí embaixo para eu fazer uma parte 2 desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um like, de compartilhar esse vídeo. Não esquece de comentar o que eu pedi aqui embaixo. E comenta também aqui embaixo qual a programação que você mais assistiu, que você mais gostava e que mais marcou a sua infância, que você lembra até hoje. E é isso, galera, e espero ver vocês no próximo vídeo.